o Senhor Jesus Cristo, ele tem um propósito, querido, na vida de alguém. Quando o Senhor, ele convida alguém para uma chamada, para um grande propósito, para um propósito, ele assume toda a trajetória, ele assume o controle, ele assume recursos, ele assume para onde a pessoa vai, como vai chegar lá. O Senhor, ele assume todas as coisas. Então, assim, eu vejo, né, o manejo de Deus através das histórias bíblicas, que você vai pegar lá desde o princípio, né, quando Deus começou todas as coisas. Você vai ver que o Senhor, ele assume o compromisso. Esse compromisso nasceu desde o princípio. Você vai ver a história de Adão, né? Adão, o Senhor entregou tudo nas mãos dele, e os animais, tudo que ali dizia respeito àquele ambiente, animais, terras, o próprio jardim para ser cuidado, para ser zelado ali. Então, você vê que Deus, ele fez tudo isso de forma poderosa. E ele provia, né? Ele proveu tudo que Adão precisava. Inclusive a própria esposa de Adão. O Senhor providenciou para ele, porque o Senhor viu que Adão, ele precisava de alguém para estar ali com ele. E o Senhor providenciou tudo, inclusive a esposa, né? Como eu já falei aqui. E, queridos, mas não é sobre Adão que eu quero falar aqui. Eu só citei mesmo a questão de Adão, porque para que nós pudéssemos ver e perceber que desde o princípio o Senhor Jesus, quando ele toma uma direção na vida de uma pessoa, que ele designa uma pessoa para algo, ele garante isso. E desde o princípio é assim. Nós vamos ver hoje uma história interessante, muito interessante, queridos, de uma pessoa que o Senhor tomou os caminhos dele. O Senhor entrou assim, olha, o Senhor já tinha um grande propósito, o Senhor já tinha um grande projeto na vida dele. Mas a princípio, esse homem, esse varão, ele andou distante ali do verdadeiro propósito. Na verdade, ele fazia muitas coisas, ele perseguia a igreja de Deus. Eu acredito que você já sabe de que eu estou falando. Ele perseguia a igreja de Deus em nome de Deus. Ele era um religioso. E ele até mesmo consentiu ali na morte de Estevão, né? E era um homem assim mesmo que perseguiu a igreja com tudo que ele tinha, com todo o seu potencial, com todo o seu entendimento. Ele perseguiu a igreja de Deus. Só que ele estava do lado errado e achando que estava do lado certo, fazendo a coisa certa, mas não estava do lado certo e nem fazendo a coisa certa. Mas você vê que ele já era um homem muito bem estruturado e tudo foi uma permissão de Deus. Por quê? Porque Paulo precisava ter sido mesmo criado aos pés de Gamaliel, onde ele aprendeu muitas coisas com Gamaliel. Ele foi muito bem, tudo que Paulo viveu ali antes de ser introduzido num real propósito para a vida dele, serviu porque lá na frente, quando ele entrou no real propósito de Deus para a vida dele, serviu porque ele sabia questionar as pessoas que perseguiam ele, né? Você vai ver uma vez quando ele foi preso lá, que ele foi açoitado, né? As pessoas temeram porque ele também era um romano, né? Então você vê que tudo o que aconteceu na vida de Paulo contribuía ali para que lá na frente Paulo pudesse usar todo o seu conhecimento para poder usar muitas vezes contra aqueles que ia passar a perseguir Paulo. Mas a perseguição de Paulo já foi uma coisa assim, mesmo porque o Senhor já tinha dito
né? Já tinha dito para Paulo, ele já tinha escrito isso, que Paulo passaria a ser perseguido. Por quê? Porque Paulo perseguiu muito a igreja. E Paulo, ele passaria também por esse processo de ser perseguido, por quê? Para ele entender, para ele sentir na pele o que era ser perseguido, porque ele perseguiu muito a igreja de Deus, né? E Paulo, quando ele começa a servir a Deus mesmo de verdade, Paulo foi muito perseguido, muito perseguido, muito perseguido. E é aqui que nós vamos entrar. É nesse ponto que nós vamos entrar agora. Por quê? Porque Paulo, ele já tinha andado muito, passado de mão em mão, né, de pessoas que levou ele para ser julgado. Ele foi julgado, né? Ele foi preso. Os judeus fizeram reuniões para poder tirar a vida de Paulo. Graças a Deus, né, que o Senhor sempre tem alguém ali. Usou um jovem para poder avisar, né, que os judeus estavam tramando a morte de Paulo. E eles livraram Paulo, tirou Paulo dali, levou Paulo para outro lugar. E é nesse momento que está levando Paulo, tirou Paulo de onde ele estava e está levando ele para a Itália. E eles iriam pegar uma embarcação muito grande. E eles estavam ali prontos para poder pegar a embarcação, para poder navegar para ir para a Itália. Mas acontece algo, Paulo fala para eles, olha, seria muito bom, né, que eles pudessem ter um pouco de paciência, porque poderia sobreviver um mal contra eles ali, uma tempestade em alto mar, e eles poderiam perecer. Mas eles não deram ouvido à voz da experiência de Paulo. E não é somente uma voz de experiência, mas é porque Paulo tinha o Espírito Santo, tinha a presença de Deus, e ele era muito bem instruído ali, pela voz do próprio Deus. Mas eles não ouvindo, e também eu acredito que estava dentro do propósito, dentro daquele tipo de perseguição que Paulo estava sofrendo naquela época. Então, eles pegam a embarcação e, de fato, né, como Paulo havia dito, sobreveio uma grande tempestade. E, queridos, olha, eu fico assim, pensando, enquanto eu estou aqui falando para você aqui sobre essa palavra, parece que não foi algo tão terrível, parece que não foi algo assim grandioso, né? Parece mesmo que os ventos vieram ali, sopraram sobre as águas ali, sopraram aquele vento que combateu contra a embarcação, e daqui a pouco, né? E aí daqui a pouco eles naufragaram e chegaram num determinado lugar, onde nós vamos falar aqui agora. Mas, queridos, vamos para analisar uma tempestade em alto mar. Ali tinha marinheiros experientes, marinheiros que tinham experiência em estar em alto mar, em enfrentar tempestades. Acredito que foi por isso que eles não ouviram a voz de Paulo, porque eles sabiam que eles eram muito bem instruídos. Talvez nunca tinha antes acontecido um naufrágio com eles, com esses marinheiros aí. Então eles seguem ali aquele percurso e acontece essa tempestade em alto mar. E olhando assim, analisando o texto anterior, você vai ver, gente, esse naufrágio não foi algo assim simples, gente. Foi algo mesmo assim tenebroso. Foi algo tenebroso que aconteceu ali em alto mar. Agora imagine nós entrarmos numa embarcação e de repente tudo começar a soprar, tudo começar a combater contra a embarcação que nós estamos, a ponto de nós pensarmos que vamos morrer. Mas no meio de tudo aquilo, Deus falou para Paulo que eles não iriam morrer, que ninguém ali ia sofrer a morte naquele naufrágio. Mas observe que o Senhor disse que ninguém ia morrer, mas o Senhor, ele permitiu que a tempestade pudesse destruir a embarcação, porque a embarcação, amados, foram destruídas. A embarcação foi destruída, sabe? E eles só não morreram porque eles tinham uma palavra de Deus sobre eles, que eles não morreriam. Mas
Se eles não tivessem uma palavra de Deus sobre a vida deles, você pode ter certeza que eles morreriam. Estão entendendo? Eles morreriam, mas eles tinham uma palavra de Deus sobre a vida deles. E o vento combateu contra aquela embarcação. Né? Quantos de nós, muitas das vezes, existe de tempos em tempos, o inimigo, ele combate contra a nossa embarcação. Né? O inimigo, ele vai soprar contra a nossa embarcação. A nossa embarcação pode ser a nossa vida ministerial, a nossa família, né? Áreas de nossas vidas. E você entende que por muitas vezes o próprio Deus, ele permite que o inimigo sopre e combata contra a nossa embarcação. O Senhor permitiu isso acontecer com o servo dele, Jó. O próprio Deus permitiu que o inimigo soprasse sobre Jó, a ponto de Jó perder tudo, inclusive seus próprios filhos. Mas em tudo Deus tem um propósito, em tudo Deus tem um propósito, nada é por acaso. O que aconteceu com Paulo não foi por acaso, o que aconteceu com Paulo ali foi simplesmente um cumprimento da palavra de Deus. Paulo, ele passou por todas as perseguições, por tudo aquilo, e cada vez que Paulo passava por aquilo, Paulo ficava cada vez mais forte, mais experiente. Você observa, queridos, Paulo, desde que foi para o evangelho de verdade, servir ao Senhor, Paulo começou a ser combatido. Pega a história de Paulo, gente. Pega a história de Paulo, você vai ver que desde o princípio, quando Paulo, ele começou a servir a Deus de verdade, foi só combate. Mas em nenhum momento você vai ver nas escrituras que Paulo pensou em desistir, que Paulo pensou em jogar para lá e dizer assim, nossa, onde eu estava muito melhor para mim, porque lá eu combatia contra aqueles que eu achava que eram meus inimigos, e aqui eu estou sendo combatido. Então ele poderia ter dado um pane na mente e dizer assim, não, esse evangelho aqui de Cristo é muito pesado. Mas ele entendeu que tudo que estava acontecendo, ele disse que o Senhor tinha escolhido ele, mas ele se considerava o menor dos apóstolos. Então Paulo, ele entendeu a sua chamada, ele entendeu e ele pegou para ele abraçou a sua chamada, ainda que ele viu, ainda que ele percebeu que tinha muitas coisas combatendo contra ele. Ele percebeu que aquilo ali era a forma que Deus estava usando para moldá-lo, para dar paciência para ele, para torná-lo uma pessoa melhor, para torná-lo um homem de valor, tornar ele alguém que ele não era, tornar ele alguém que ele não era. Então Paulo, ele aproveitou tudo que Deus estava permitindo acontecer com ele para glorificar o nome do Senhor. Então Paulo e os marinheiros, eles não morrem naquele naufrágio. O naufrágio aconteceu, mas eles não morreram. E quando eles estavam, quando aquilo aconteceu com eles, queridos, eles se debateram até chegar num lugar chamado Malta, numa ilha chamada Malta. Eles descobriram que aquele lugar se chamava Malta, e eles chegam ali, e o próprio Paulo descreve que os bárbaros que ali habitavam receberam eles, e eles receberam muito bem eles, e fizeram uma fogueira ali, porque estava chovendo e estava muito frio, e aqueles bárbaros fizeram uma fogueira para que Paulo e os marinheiros ali pudessem se aquentar. E enquanto eles estão ali, Paulo, ele vai pegar algumas vides para poder pôr no fogo, para que o fogo permanecesse ali aceso e aquecendo eles. Então, naquele momento, uma víbora, ela vai sentir o calor do fogo e naquela tentativa ali, ela vai acometer a mão de Paulo. E ela vai ficar ali
grudada na mão de Paulo, literalmente grudada na mão de Paulo. E os bárbaros disseram assim, olhando aquilo, eles disseram assim, esse homem deve ser mesmo homicida. Por quê? Porque ele livrou, ele se salvou daquele naufrágio, mas a justiça lhe acompanha, ou seja, de alguma forma, né, esse homem acredito que vai pagar por alguma coisa aí. Então, o que acontece aqui, queridos, que eles continuam observando e eles vão perceber que Paulo sacode aquela víbora e ela cai ali. E eles vão ficar esperando, os bárbaros vão ficar mesmo ali esperando para ver se a mão de Paulo incharia ou se ele cairia morto de repente. Porque ele recebeu uma picada de uma víbora, gente. Então ali na mente dos bárbaros, quem recebe uma picada de uma víbora não vive, gente, não vive. E eles ficaram observando e eles viram que não houve nenhum desconforto em Paulo depois de receber aquela picada daquela víbora ali. E eles vão olhar e vão ver que o semblante do homem fica totalmente mudado. Ele vai pensar assim, nossa, ele é um Deus, né? Porque na mente deles não tinha possibilidade de Paulo viver. Meu Deus, que homem é esse? A gente pensou assim, meu Deus, que homem é esse? Que se livrou de um naufrágio, se livrou de um ataque de uma víbora e não morreu, não morre. Que homem é esse? Só pode ser um Deus, né? Isso passou pela cabeça daquele povo, dos bárbaros ali. E isso aconteceu. E Paulo foi livre. Paulo, mais uma vez, Deus livrou. Por isso que eu disse para vocês, aqui no início dessa palavra, que quando Deus ele traça um caminho para uma pessoa, ele garante. Ele garante tudo, querido. Ele garante tudo. Quando Deus traça um caminho para alguém, ele garante. Aconteça o que acontecer, ele garante. Aconteça o que acontecer, ele garante. É naufrágio? Não morre. É picada de víbora? Não morre. É planos dos judeus, planos do inimigo para matar, tirar a vida? Ele é avisado, ou seja, não morre. Os inimigos tentam, julga aqui, julga ali, prende aqui, prende ali, mas solta aqui, leva para outro canto, mas não morre. Você entendeu que a sua chamada não é uma chamada de homens, mas o mesmo Deus que escolheu Paulo para uma grande jornada, é o mesmo Senhor que te escolheu. Você entende que esse Deus é o mesmo que te escolheu para uma missão, para uma grande jornada também nessa terra? Olhe para trás e veja. Olha para trás e vê o quanto você já venceu. Olha para trás e vê quantas barreiras você venceu, quantos laços de morte você venceu. Olha para trás e vê quantas dores você viveu e Deus te livrou. Deus fez na sua vida. Quantas emboscadas o inimigo tramou contra você. E mesmo assim você está aí. Mesmo assim você está aí de pé, você está vivo. Então, se Satanás, hoje, nesse tempo, nesse período, ele está tentando colocar na sua mente que Deus não é com você, que Deus te esqueceu e que o seu ministério acabou por aqui, encerrou por aqui, caia em si agora, através desta palavra. Volte a pensar, porque se Deus no princípio te falou, ele é o mesmo Deus que garante. Muitas vezes Deus ele fica em silêncio porque ele quer sondar o nosso coração e ver o que se passa no nosso coração. O Senhor falou com Abraão para poder sacrificar Isaac, porque Deus queria ver o que estava no coração de Abraão. Se Isaac era mais do que ele no coração de Abraão, ou se ele estava totalmente ali, vivo dentro do coração de Abraão. E o Senhor fala com Abraão, mas
o Senhor só vai falar depois com Abraão, quando ele vê que Abraão literalmente vai sacrificar seu próprio filho. É quando Deus diz a Abraão: Abraão, não toque no seu filho, não toque nele. Então ali o Senhor, ele sondou o coração de Abraão e ele viu que o centro do coração de Abraão era Deus, era ele. Por quê? Porque Deus disse para Abraão: me dá seu filho único, aquele a quem tu amas. Mas você vai ver que Abraão não tinha um único filho, porque Abraão tinha Ismael. Mas por que Deus falou: me dá seu único filho? Por quê? Porque Isaac era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. E o Senhor já tinha dito que Isaac seria o filho da promessa. Então Abraão poderia ter dito: ué, mas e a promessa? Cadê a promessa? Eu não disse que Isaac é o filho da promessa? Então por isso que Deus vai pedir justamente aquilo que para você é a promessa, que para você é o ponto, é o palco, é o bom, é o centro. Deus não vai nos pedir coisas assim que para nós não tem significado nenhum. Ele vai pedir exatamente aquilo que para nós tem muito significado. Por quê? Para ele sondar nosso coração e ver quem é que está no centro, se é ele, ou se é outras coisas, ou se é outras pessoas. Então Deus, ele faz isso. E muitas vezes Deus, ele entra em silêncio conosco, porque ele quer ver o que se passa no nosso coração, para ver quem é que está dentro, quem é que está dominando nosso coração, quem é que está no centro, se é ele ou se é outras coisas. Então Deus em todo o tempo, ele fez isso com Paulo, gente. Em todo o tempo o Senhor fez isso com Paulo. E em todo o tempo Paulo foi demonstrando que ele não se deixaria levar. Ele entendeu o propósito de Deus, ele entendeu a chamada de Deus para a vida dele. E ele vai entender tanto que ali naquele momento, a Bíblia diz que naquele momento, naquela regiãozinha ali, naquele mesmo lugar, naquela mesma ilha, havia algumas propriedades de um homem chamado Públio, e nessa ilha chamada Malta, e esse Públio, ele vai conduzir Paulo e todos os marinheiros, e quem estava ali com Paulo também, fora os marinheiros também, e vai conduzir para sua casa, para suas herdades ali, e vai recebê-los muito bem. E ali, enquanto eles estão ali, eles vão perceber que o pai de Públio, aquele que recebeu Paulo e os demais homens, estava doente com desinteria e com febre. E Paulo vai colocar as mãos sobre aquele homem e vai curar. Olha, você entenda, Paulo, olha para você ver, Paulo descobriu o seu propósito. Ele sabia que aquele naufrágio não tinha acontecido em vão. Ele sabia que aquilo ali, ele está ali naquela ilha chamada Malta, não era em vão. E acredito que desde o momento que ele entrou ali, colocou seus pés ali, ele entendeu o propósito, ele entendeu o plano. Sabe, queridos, porque ele foi livre de um naufrágio, mas ele foi acometido, uma víbora acometeu ele ali com uma picada muito grande. Então, ali, quando ele viu que nada ali de mal estava acontecendo com ele, então ele entendeu que por muitas coisas que tinha acontecido com ele, ele permanecia vivo. Então, gente, para pensar, de todas as coisas que aconteceu conosco, estamos vivos até hoje. Então, isso significa alguma coisa. Deus tem plano, Deus tem a obra, Deus tem muita coisa para fazer ainda. E Paulo vai lá e ora e cura o homem, gente. Paulo, através da sua oração, o homem é curado da sua enfermidade. E todas as pessoas ali daquela ilha que ficaram sabendo que Paulo orou e aquele homem foi curado, todos foram ali para também serem sarados das suas enfermidades. E Paulo orou por eles e eles ficaram curados. E a Bíblia diz que eles tiveram grande honra, honrou grandiosamente Paulo e os homens que estavam ali. Agora você imagine aqueles marinheiros, aqueles homens que estavam ali guardando a vida de Paulo, porque eles tinham que guardar muito bem a vida de Paulo, porque Paulo estava preso. Ele só estava sendo transferido de um lugar para o outro, ele estava indo para a Itália. Ele não estava sendo solto, não, gente. Ele estava sendo levado para continuar preso. Então, todos que estavam ali, que contemplou aquilo, devem ter pensado: meu Deus, realmente esse homem serve um Deus poderoso.
Então, em todo o tempo ali estava Deus glorificando o nome dele. Em todo o tempo, Deus, ele quer glorificar o nome dele através da sua vida, através dos acontecimentos. Entenda, o naufrágio veio para poder revelar Malta. Porque se o naufrágio não acontece, eles teriam passado de largo, teriam passado direto e não teriam naufragado nessa ilha. Então, o naufrágio revelou Malta. E Malta revelou pessoas doentes e necessitadas que precisavam ser curadas e conhecer de Deus através de Paulo. Então entenda, as coisas que estão acontecendo na sua vida está só te encaminhando para você conhecer coisas, pessoas e lugares que precisam da sua oração, que precisam de uma palavra que vai ser direcionado para as pessoas através de sua vida. Então, às vezes, nós ficamos reclamando, nós ficamos de mimimi. Meu Deus, ai, mas por que disso? E por que daquilo? E por que esse sofrimento? E por que esse naufrágio? E por que esse problema? Por que nós não perguntamos para o Senhor, Senhor? Eu falo isso por mim, por mim, por mim, por você. Por que nós não perguntamos para o Senhor, Senhor, essa tempestade está me levando para onde? Para onde essa tempestade está me levando? Por quê? Qual é o... Queridos, eu preciso dar uma pausa aqui, queridos, rapidinho. Os irmãos perdoem. Então, queridos, geralmente o Senhor, geralmente quando vem uma tempestade, né, quando vem alguma situação, é o Senhor querendo revelar coisas a nós. Porque tem coisas, queridos, que acontecem na calmaria, mas tem momentos que Deus permite que o mar ele se agite, o vento sopre. Por quê? Porque ele quer falar conosco. E tem momentos de nossas vidas que se Deus não sopra o vento, se ele não envia uma movimentação, nós não paramos para observar que nós precisamos ouvir a voz de Deus, que Deus quer falar algo conosco, que Ele quer revelar algo para nós. E Ele quer nos ensinar algo. E se nós não passarmos por algumas tempestades, nós não conseguimos conhecer e entrar na ilha, né? Na ilha de Deus, no plano de Deus, como Paulo entrou em Malta. Aquelas pessoas foram curadas, gente. Elas foram restauradas. Quem diria? Quem diria? Qualquer homem ali, todos os homens que saíram com Paulo ali, jamais passava pela mente deles que ia acontecer uma situação que eles chegariam numa ilha que eles nunca tinham ido na vida. Tem momentos que as tempestades nos revelam coisas e lugares e situações de pessoas que precisam de nós que nós nem nunca imaginou. Nunca passou pela nossa mente que poderíamos sermos conectados a tais coisas. Pessoas, lugares que precisam. Às vezes essas pessoas estão aqui do nosso lado, em cima de nós, e nós não estamos percebendo. E às vezes Deus permite uma tempestade, um ventozinho bater em nossa embarcação, para que nós possamos, meu Deus, parar para pensar, ouvir Deus, ver o que está acontecendo e agir. Às vezes tem coisas que Deus quer que nós movimentemos, nós estamos ali. E Paulo, ele entendeu o propósito, e muitas das vezes Deus permite acontecer conosco para nós entender o propósito, porque se depender de nós queremos uma vida boa, nós queremos conforto, gente. Eu estou dizendo isso para você porque quem está falando para você é um ser humano. Quem está pregando para você que é um ser humano, gente. E eu sei disso, porque eu sou um ser humano. Olha a matéria aqui, ó. Igual você. Nós queremos conforto, nós queremos descanso, nós não queremos vento, nós não queremos ataque em nossa embarcação, nós não queremos. Porque se fosse deixar pelos marinheiros, até mesmo por Paulo, não tinha sentido passar em Malta. Aí o que Deus faz? Vou fazer de alguma forma que vocês entrem em Malta. E eles entraram. Houve um naufrágio, eles entraram. Aconteceu o que tinha que acontecer, porque aquelas pessoas ali passaram a conhecer Deus através de Paulo.
Porque Paulo não estava ali orando em seu nome. Ele estava orando no nome do Deus vivo. Então ali, com certeza, as pessoas que estavam ali conheceram o Deus que Paulo servia. É isso, gente. Deus não quer nos apresentar como ilustres pessoas, como pessoas renomadas. Nós vamos receber honrarias dentro do propósito. Nós vamos receber honrarias vivendo e obedecendo a voz de Deus. Se for fora, não tem honraria. Por que eu digo isso? Porque depois que Paulo orou pelo pai de Públio e orou pelas pessoas que ali estavam, aí sim a Bíblia diz que... A Bíblia no início fala que eles receberam ajuda das pessoas que estavam ali, mas honra ele só recebeu depois que ele apresentou Deus para as pessoas que estavam ali. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes nós queremos honra, nós queremos ser honrados por A, por B, queremos ser colocados nas alturas, queremos ser reconhecidos. Mas muitas vezes nós não estamos dentro do propósito que Deus quer para nós. E aí? Como? Muitas vezes nós vamos ser ajudados por pessoas. Pessoas vão acender uma fogueira para nós. Vamos ser aquecidos de alguma forma. Mas a honra, ela só vem quando nós estamos dentro do propósito, vivendo ali o propósito. Quando nós façamos com que as pessoas conheçam a Deus, mesmo depois de enfrentar muitas coisas como Paulo vinha enfrentando. É isso, gente. Se você quer viver os planos de Deus para a sua vida, então submeta ao processo, porque o processo revela o propósito. O processo revela o propósito. E o que nós menos quer é viver o processo. Mas sem o processo não tem o propósito. Para você que está me ouvindo aí, para você que não dormiu direito à noite, para você que chorou, que esperneou, falou para Deus por que não está acontecendo, por que tem tanta coisa na sua vida que parece estar de ponta cabeça. Deus está te respondendo aqui hoje. Submeta a Deus. Submeta aos planos de Deus para a sua vida. Esquece seus planos. Esquece suas vontades, esquece e submeta aos planos de Deus para você, ao propósito de Deus para você. Se nós não fizermos isso, não tem como gente, é impossível, gente, a gente viver, sabe, a totalidade da promessa, viver o que nós queremos vivermos, se nós não estiver inserido dentro do processo. Dentro do processo. É impossível. E o processo, como eu disse, revela o propósito. Ao mesmo tempo que o processo vai revelando o propósito, nós vamos conseguindo viver de fato aquilo que nós sempre sonhamos e desejamos. Portanto, eu digo para você, submeta-te a Deus. Paulo se submeteu. Passou ali por muitas coisas, mas viu também muitos milagres. Muitos milagres. Então, isso aconteceu, essa história muito linda. E ela também está acontecendo nesse tempo com você, comigo. Nós não somos Paulo, mas você é você. E Deus te escolheu. Eu sou eu. E Deus me escolheu para vivermos nesse tempo o propósito que Ele tem para nós. Por isso, pare de querer viver a sua vontade. Pare de querer fazer a sua vontade. Pare de querer ir para onde você quer. Pare de ficar em onde você quer ficar. Pare de querer viver, as provações, os processos do seu jeito. Pare de querer diminuir aquilo que Deus não mandou você diminuir. Ele tem um propósito. Mas eu já disse aqui para você que o propósito só é revelado no processo.
Pare de querer adiantar as coisas que Deus ainda está trabalhando na sua vida. Por Paulo, talvez ele não estaria ali, né? Ó, naufrágio, víbora, coisas e coisas e coisas. Por Paulo, ele não estaria ali, não estaria vivendo aquela perseguição que ele estava vivendo. Mas Paulo, ele entendeu que ele precisava passar por aquelas coisas. Não é que você vai passar as mesmas coisas que Paulo passou, mas você vai passar dentro da medida que Deus tem para você. E não quer dizer que você vai sofrer para todo sempre. Haverá uma recompensa para o seu trabalho aqui nessa terra. Deus, ele recompensa. Só faz com uma mão e esconde a outra, tá? Porque a recompensa vem de Deus. E quando ele quer honrar, ele honra em público. Tá bom? Ele honra em público. Mas nós precisamos, ó. E não é só sobre fazer para Deus, fazer a obra, fazer isso, fazer aquilo, ir para um canto e para o outro. Não é só sobre isso. Se submeter é sobre deixar Deus purificar nosso coração, tirar nossas imperfeições, aquilo que nos afasta de Deus. Porque enquanto nós não somos libertos por dentro, não tem como nós fluirmos por fora. Porque a Bíblia diz que a nossa boca fala que o nosso coração está cheio. Então você está se enchendo de quê? Se esvazie de si mesmo, se esvazie das coisas dessa vida. E deixe Deus encher você, para você ser um vaso muito bem usado por Ele. Ele tem coisas maiores para você. Ele vai cumprir coisas maiores para você. Mas você precisa se deixar esvaziar-se. Esvaziar-se. Para ser cheio de Deus, para ser cheio daquilo que Deus tem para a sua vida. Esvaziar, queridos, de tristezas. Sabe aquelas tristezas que às vezes não tem porquê? Angústias. Deixe Deus multiplicar a sua fé. Deixe Deus transformar a sua mente. Deixe Deus fazer. Tem coisa dentro de nós que precisa ser expelido para fora. Porque quando nós vimos para a presença de Deus, nós trazemos muitas bagagens, muitas coisas. E nós precisamos nos livrar de todas essas cargas. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, olha Deus falando. Então, é só através de Deus que nós somos esvaziados, que as cargas são aliviadas de nós. Deixa Deus te aliviar das cargas. Deixa Deus te aliviar. Já que você já foi até Deus, deixa Ele fazer. E Ele vai fazer muito mais do que você está imaginando. São coisas que vai te satisfazer. Talvez para você, o seu jeito é o melhor. Mas quando nós submetemos ao jeito de Deus, nós vamos entender que é exatamente de tudo aquilo que nós precisávamos. Tá bom, queridos? Então fique com essa palavra. Deixa Deus fazer na tua vida. Deus quer te revelar, malta. Deus quer te revelar coisas para a tua vida e você precisa deixar Deus fazer isso. Tá bom? Então não reclame, só simplesmente pergunte para Deus: Deus, o que o Senhor quer falar comigo a respeito? Através dessa tempestade, através do que está me acontecendo, de tantas coisas que sobrevêm. Senhor, sozinho eu não consigo. Pai, por mim só eu não consigo entender muitas coisas, mas revela para mim, fala comigo, glorifica a Ele, exalte a Ele, mesmo diante de tantas situações. Agradeça a Ele e Ele vai se revelar a você. Ele se revelou a Gideão quando estava sozinho malhando trigo no lagar para fugir dos midianitas. Ele se revelou a Gideão. Ele disse: varão valoroso, vai nessa tua força. Deus tinha uma missão para Gideão. Ele disse o que é feito das suas promessas, o que é feito daquilo que o Senhor falou, das suas promessas. Olha o que tem nos acontecido. E ele não entendia que o Senhor estava ali para poder colocá-lo numa missão em que livraria todo o povo de Israel e eles obteriam a maior vitória que eles poderiam ter. Mas quando Gideão entendeu e ele se submeteu, o Senhor derrotou os midianitas e eles voltaram a ter paz. Eles voltaram a ter o fruto da sua terra, porque eles não tinham fruto da terra, porque os midianitas vinham e consumiam tudo. Então, muitas vezes, Deus quer usar você
para poder livrar a sua casa, para poder livrar o seu povo, para poder fazer alguma coisa. E às vezes você não está entendendo, às vezes eu não entendo, tem coisas que eu não consigo entender. E eu fico por dias perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? E quando Deus descortina alguma coisa que Ele me faz entender, eu falo, meu Deus. E por que tanto questionamento? Por que tanto questionamento que eu fui fazer perante Deus? Olha o que Deus queria revelar, olha o que Deus queria fazer. Não é assim? Então deixa Deus revelar a você o que Ele quer fazer. Tá bom? Então não se desespere. Deus está no controle. Eu disse isso aqui no início, que quando Deus traça uma caminhada para alguém, Ele se responsabiliza por tudo. Ele se responsabiliza por você, por sua casa, pela sua jornada. Ele não vai deixar faltar o que você precisa. Ele não vai deixar você morrer no meio desse caminho. Ele vai fazer com que você chegue no final de tudo isso. E glorificando o nome dele com sua fé, ó, assim, diante da presença do Senhor. Então, descanse teu coração e só entenda, busque entender o que Deus quer de você com tudo isso que está acontecendo. Tá certo? O vídeo já subiu por demais. Vamos parar por aqui, que Deus te abençoe. Fique com essa palavra, se sentir no teu coração. Compartilha aí, deixa seu comentário, deixa aí seu joinha, tá? Nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que precisam. Talvez essa palavra não fez tanto sentido para você, mas talvez vai fazer sentido para alguém que você conhece. Encaminha para essa pessoa, divulgue, faz assim, olha, está aqui uma palavra de Deus para o teu coração. E Deus vai falar com essa pessoa. Deixa Deus te usar, tá bom? Vamos caminhar aí. Em nome de Jesus, evangelizando as pessoas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.